Bom dia a todos, aqui é o professor Francisco, do canal Matemática Descomplicada. Hoje nós vamos para a nossa aula 4 de Matemática Básica, sobre o assunto de mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC. Esse mínimo múltiplo comum é muito usado principalmente em adição e subtração de frações, que nós veremos na aula seguinte. Então nós vamos fazer uma aula bastante objetiva sobre este assunto, que nós iremos necessitar as aulas seguintes. Então o nosso MMC, o mínimo múltiplo comum, nós vamos iniciar com os múltiplos dos números. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, o múltiplo de 2. Nós temos o 2, que é múltiplo, o 4, o 6 e o 8. Então aqui nós temos que é 2 vezes 1 dá o nosso 2. 2 vezes 2 dá o nosso 4. 2 vezes 3 dá o nosso 6. E 2 vezes 4 dá o nosso 8. Então vamos para o múltiplo de 3. Vamos ver essa sequência. Então nós temos o número 3, o número 6, o número 9 e o número 12. Então aqui os múltiplos é 3 vezes 1, que dá o nosso 3. 3 vezes 2, que dá o nosso 6. 3 vezes 3 dá o nosso 9. E 3 vezes 4, que dá o nosso 12. E assim sucessivamente. Ok? Nosso 12 sucessivamente. Então, o mínimo múltiplo comum, nós vamos ver a seguir. Vamos fazer uma separação aqui. De dois números. Mínimo múltiplo comum do número 2 e do número 3. Como que fizemos isso? Então, como o nosso exemplo 1, nós vamos ter o número 2 e o número 3 e vamos fazer o mínimo múltiplo comum deles. Então, o menor número multiplica um deles divisível e dá um resultado exato entre do número 2 e do número 3, ou dos dois, é o número 2. É o menor número. Então, 2 vezes 2 dá 1. O 3 não é divisível por 2 exato. Como vimos aqui, vimos em cima aqui. Por 2 teria que ser o 6. O próximo número mínimo é o número 3. Que 3 divididos por 3 dá 1. Então, o nosso mínimo múltiplo comum do número 2 e do número 3 é o que? É o 2 que multiplica 3, que é 6. Essa é a multiplicação aqui. Então vamos fazer um outro exemplo aqui. Qual o mínimo múltiplo comum dos números 4 e 15? Então vamos para a nossa tabela. 4 e 15. Qual o menor número divisível? É o 2. 4 dividido por 2 dá 2.
15 não dá o número exato, então nós repetimos o 15 aqui. Qual é o próximo número? 2. Menor número, dividido por 2 dá 1. E repetimos o 15. Qual é o próximo número menor e divisível por 15? Nós vamos ter o 3. 15 dividido por 3 dá 5. Qual é o próximo número? 3 não dá, 4 não dá, dá o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então nós temos aqui que o mínimo múltiplo comum do número 4 e 15 vai ser 2 elevado a 2, 2 vezes 2, que multiplica 3, que multiplica 5. É a multiplicação desses números aqui. Esse é o resultado, nos vai dar 60. Que é 2 vezes 3, 15, 2 vezes 2, 4, 15 vezes 4 dá 60. Então vamos adiante. Então, prosseguindo, nós vamos ver duas propriedades. Propriedade da multiplicação e da divisão. Então vamos lá para a propriedade da multiplicação. Então nós vamos fazer um exemplo para ficar claro. Vamos lá. Um exemplo de multiplicação. Então vamos lá, o mínimo múltiplo comum dos números 6 e 9. Então vamos lá para a nossa tabelinha, é 6 e 9. Ok, então vamos lá. O primeiro número, o menor número que pode ser divididos por 6 ou 9, nós temos o 2. Então 6 dividido por 2 vai dar 3. O 9 não dá o número exato, então nós repetimos. O próximo número seria 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. O próximo número será o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o nosso mínimo múltiplo comum de 6 e de 9, nós temos que é 2 vezes 3 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 3 vezes 3. Então, isso aqui, fazendo a nossa conta, ele dá o número 18. Agora vamos fazer um outro exemplo, usando o número mínimo múltiplo comum do número 60 e 90. Então, nós temos o nosso 60, o nosso número 90. Ok? Fazemos a nossa divisão. Então, qual o número que é divisível por 60 ou 90? 60 e 90, um ou outro, o menor número. Nós temos que é o número 2. 60 dividido por 2 dá 30. 90 dividido por 2 dá 45. O próximo número, o 2, também é divisível. 30 dividido por 2 dá 15. Não tem divisão exata. Então, nós repetimos o 45. O próximo número a ser dividido seria o 3. 3 dividido por 15 dá 5. E 45 por 3 dá 15.
O próximo número seria o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. E o nosso 3 que é divisível por ele mesmo. Ou melhor, 3 dividido por 3 dá 1. Então, o nosso mínimo múltiplo comum do número 60 e do número 90 vai ser 2 elevado ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado, vezes 5. Tá? 2 vezes 2, 3 vezes 3, vezes 5. Fazendo as nossas contas, isso dá 180. Então aqui, qual é a diferença que nós temos entre essas duas expressões aqui? Se nós multiplicarmos ela por 10, nós vamos ter que o MMC, o mínimo múltiplo comum, do número 6 e 9, deu 18, como nós calculamos em cima. Se multiplicarmos por 10, nós vamos ter 6 vezes 10, 60. 9 vezes 10, 90. E 18 vezes 10, 180, como nós calculamos. Então, a diferença entre essas dois mínimos múltiplos comuns é que esse é 10 vezes maior que esses números. Consequentemente, o mínimo múltiplo comum será 10 vezes. Vamos fazer o método da divisão. Do nosso mínimo múltiplo comum. Então vamos fazer um exemplo aqui, que aí as coisas ficam mais claras. Se nós tivermos o mínimo múltiplo comum do número 4 e do número 10, nós vamos ter, vamos a nossa tabelinha, 4, 10, que dará o número mínimo múltiplo comum dos dois, no caso aqui dos dois, seria número 2. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. O próximo mínimo é o número 2. 2 dividido por 2 dá 1, 5 por 2 não dá. Então, vamos repetir. Agora nós temos 5 dividido por 5 dá 1. Então, o nosso mínimo múltiplo comum de 4 e de 10 vai dar o quê? 2 elevado a 2 vezes o 5. Tá? Então, isso daqui vai dar 20. Nossa continha dá 20. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui. O mínimo múltiplo comum do número 2 e o número 5. Então, nós temos lá 2 e o número 5. Vamos fazer a nossa tabela. O primeiro número mínimo nós temos seria o 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 por 2 não dá, repetimos. O próximo número divisível, menor número divisível é 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, o nosso mínimo múltiplo comum de 2 e de 5 vai ser 10. Então, da mesma forma como nós vimos anteriormente,
nós vamos ver o que houve aqui. Então, se nós pegarmos e fizermos o mínimo múltiplo comum de 4 e de 10, deu 20. Se pegarmos e dividirmos agora, e multiplicarmos, no caso por 2, o que vai dar? É o mínimo múltiplo comum de 2 e de 5. Então, dividimos 4, dividimos por 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, 4 dividido por 2 é 2, 10 dividido por 2 é 5. A resposta, o valor encontrado é a mesma coisa, é 20 dividido por 2 também, que vai dar 10. Que é o caso daqui, que nós fizemos. Ok? Então, a divisão é o mesmo processo da multiplicação. Então, se nós já sabemos qual é esse mínimo múltiplo comum de 4 e de 10, e queremos saber de 2 e de 5, os dois são divididos por 2, tem que ser os dois, não pode ser um só. Nós, diante disso, desse resultado, diante dessa situação, sabemos que o 2, que é o 4 dividido por 2, o 10, que é o 5, né? Que é o 10 dividido por 2, o resultado vai ser 20 divididos por 2. Ok? Se vocês gostaram, pessoal, clique em gostei, inscreva no canal, que vamos ter muitas novidades pela frente. Um abraço a todos e até a próxima aula.